Olá, meu nome é Beatriz de Lima e eu vou falar um pouquinho da minha infância, como é que foi ela. É, eu cresci, eu tenho mais 4 irmãos, porém eu já tive uma infância meio solitária, por conta que meus irmãos já cresceram, quando eu nasci, já eram grandes. O mais novo já tinha 12 anos de idade. Então, quando eu fui ter entendimento para poder brincar, ter alguém que pudesse brincar, eles já estavam grandes, trabalhando. Então, eu lembro muito bem que eu tinha uma vizinha e aí ela era 2 anos mais nova do que eu. E era com quem eu mais brincava. Eu sempre ia pra casa dela, ela ia lá pra minha casa e a gente brincava muito, passava horas brincando. Se deixasse, porque eu sempre estudei de manhã, então eu tive o tempo à tarde para poder brincar muito bem. E aí a gente aproveitava esse tempo todinho, brincando demais. E aí tanto que a gente cresceu bem juntas, né? Com poucos anos de diferença, acho que era 2 ou 3 anos, algo assim. Mas era bem legal. E aí tinha outros colegas na rua também, só que a que eu brincava mais era mais com essa. E eu sempre tive uma boa relação com os meus pais, apesar deles serem mais velhos, sempre eu cresci com uma menininha mimada. E aí eu sempre me dei bem até hoje. Mas desde a infância eu sempre fui bem responsável, é, era bem, como é que eu posso dizer? Obediente à palavra. E aí sempre fui muito obediente a eles. E aí eu sempre tive essa confiança dos meus pais. Então me dava muito bem, me dava muito bem com meus irmãos também, que apesar de quando eu já fui crescer assim, que eu me lembre, eles já trabalhavam, uns estavam terminando o ensino médio, e aí eles mas sempre me ajudava quando tinha atividade da escola. Era sempre meu irmão mais novo que me ajudava a fazer. Era Crescemos com uma relação muito boa, apesar da grande diferença de idade. Foi uma relação bem tranquila. Falando um pouco das brincadeiras que a gente tinha, eu gostava muito de brincar com essa minha vizinha, de casinha, de fazer comidinhas, coisas que hoje as crianças fazem tudo no celular. Eu lembro muito bem de brincar com terra, pegar terra, assim, fazer bolinhos na terra e brincar mesmo. E aí depois a gente tomava um banho e tava tudo certo, mas a gente brincava muito disso, era uma das minhas brincadeiras preferidas. E na mesma rua onde eu morava tinha uns outros vizinhos que eram maiores, e aí a gente brincava de pique-esconde, brincava de pique-pega, de bandeirinha, uma brincadeira muito antiga chamada brincadeira de bete, que eu botava 2 latas de óleo, na época que ainda era lata, e a gente tinha que derrubar com um pedaço de pau, mas era bem legal, bem interessante também. Eu, como era mais novinha, era café com leite da história, mas era uma brincadeira bem legal, que a gente se divertia muito. E falando dessas brincadeiras que eu lembro muito bem, que eu gostava muito, acho que a minha preferida era a de bandeirinha, que a gente tinha que passar pelo lado. Ah, e também tinha queimada, corte, era brincadeira com bolas, que a gente também brincava. E era menino misturado com menino, brincava de corrida, de bicicleta, era muito bom. E aí foi passando o tempo e hoje eu vejo os meus sobrinhos, que eu tenho sobrinhos já de 12, 10, 8 anos, e tudo para eles é sempre estar num celular. Toda brincadeira que eles têm é sobre um celular. Então a nossa infância está muito cheia de tecnologias. Eles não têm o mesmo gosto de quando eu tinha, e olha que eu só tenho 22 anos, que eu tinha de brincar na rua, eles não se importam muito. Eu vejo muito isso. As brincadeiras de antigamente como as de hoje. A gente tenta sempre trazer para nossa rotina, porém é bem difícil porque já estão sempre ali no celular e tudo que vai fazer é jogar no celular, estudar pelo celular e é tudo digitalmente.
E eu vejo essa grande diferença de não ter contato assim com outras crianças para poder brincar na rua, brincar de bola, brincar de alguma coisa que seja. E essa foi a minha apresentação de hoje, falando um pouco sobre a minha infância. Foi uma infância ótima, maravilhosa, não tenho do que reclamar. Se eu pudesse, até voltaria para aproveitar muito mais, mas não tenho do que reclamar da minha infância, foi excelente. E é isso. Meu nome é Beatriz de Lima Nogueira.